Pessoal, então vamos lá então, oficialmente aqui, né? Um bom dia a todos vocês aí. Sejam muito bem-vindos à nossa disciplina aí de desenvolvimento e comportamento humano nas organizações aqui da Uniswan. Mais uma sexta-feira, a gente está juntos aqui, caminhando agora para a reta final aí do nosso curso, né? Falta só esse mês agora de novembro aí. Se Deus quiser, vamos concluir todos aí com chave de ouro aí, fechar um semestre bacana aí, né? Tenho certeza que essa disciplina aí deve ter tido muita coisa aí que ajudou vocês de alguma forma na carreira de vocês aí. E aí, pessoal, olha só, vamos fazer uma recapitulaçãozinha rápida aqui do que a gente estava fazendo na semana passada. Agora que o senhor Elton chegou aí, ó, a gente já pode começar. Bom dia, seu Elton. Aí, pessoal, olha só, deixa eu recapitular aqui. A gente iniciou a unidade 3. Eu comecei falando com vocês o que é o comportamento organizacional na semana passada. Só recapitulando rapidamente, né? Aí começamos a falar do assunto aqui sobre a diversidade. A gente viu, né? Os novos desafios no campo do comportamento organizacional que as empresas enfrentam hoje. Nós, né, pegando o livro do Robbins, Comportamento Organizacional, porque eu mandei ele em PDF lá no grupo na semana passada. Quem não teve acesso, quem não achou esse livro lá, me fala que eu torno a mandar. Né? Aí na aula passada, ó, falei, nós vamos dar uma prioridade aqui para a gente falar um pouco sobre globalização e a diversidade. Eu falei um pouco sobre os outros desafios aqui, mas o principal que a gente pega aqui para falar é a globalização e a diversidade, principalmente a diversidade. Então, na aula passada, eu até pulei alguns slides aqui, porque eu já queria iniciar a atividade supervisionada. Essa atividade supervisionada ela é extensa. Não é para o aluno fazer, não. Para o aluno fazer, ela é até relativamente tranquila. Mas é extensa para eu explicar, que eu tenho que explicar muita coisa para o aluno entender o porquê de cada coisa daquilo, como que funciona cada uma daquelas ferramentas que a gente mandou lá, dos testes que o aluno faz, a interpretação, como é que você deve usar aquilo. A gente tem que explicar com toda a riqueza de detalhes para o aluno entender. Então, acaba a gente se estendendo um pouco na explicação da APS. Depois, para o aluno fazer, tranquilo, e você vai ter o mês inteiro aí para fazer a APS, né? Se eu não me engano, é para me entregar lá no dia 26. Então, hoje a gente vai finalizar ela. Então, ó, aí na aula passada, como eu já queria adiantar a APS, eu pulei esses slides aqui, que eu vou voltar neles hoje, depois da APS, ó. Evolução das organizações, o downsizing, reengenharia. E aí, gente, a gente entrava falando da diversidade. Então, esses slides aqui, ó, a gente não falou na semana passada, eu vou falar hoje. E na aula passada eu já entrei falando da diversidade. Aí eu falei, quando eu falo de diversidade, eu tenho duas coisas, ó, diferença das gerações e a diferença das personalidades. A diferença das gerações também, eu falei, eu vou pular aqui que eu preciso começar logo a fazer atividade, que é onde a gente fala dessa diferença das personalidades. Então, na aula passada, eu peguei aqui, ó, desse slide de diferença de personalidades e vim falando. Falei sobre o autoconhecimento. Aí eu já estava falando sobre a APS, né? Olha lá, o autoconhecimento. Aí falei, aí na aula passada, ó, a gente falou sobre 4 testes aqui, ó. Qual a sua inteligência predominante, as preferências vocacionais. Aí a gente faz um cruzamento, né, da sua principal inteligência com a sua principal preferência vocacional, para você identificar, né? Tentar identificar as possíveis melhores profissões para você, mais adequadas ao seu perfil. E depois a gente falou sobre o teste do MBTI. Então, deixa eu abrir aqui, só para a gente poder ir acompanhando. Para você também, para quem de repente não viu direito a aula passada, né? Tem alguns alunos que às vezes chegam atrasados, outros alunos têm que sair um pouco mais cedo, outros alunos às vezes nem assistiram mesmo a aula. Então, vamos... Só para dar uma relembrada rápida aqui, só mostrar que o teste ele está lá. Ó, estou abrindo o nosso Classroom aqui, ó. Ele está lá nas atividades, ó. E lá tem todos os testes. Os 2 primeiros testes,
inteligência de Gardner e da preferência vocacional, a gente faz ele manualmente, né? Lá, ó, vamos lembrar aqui, ó. A gente veio, explicou as inteligências de Gardner, expliquei cada uma das inteligências, né? Lembrar que tem lá o cara que tem a inteligência maior para matemática, para lógica, o outro, inteligência verbal ou linguística, outros têm uma inteligência musical mais aflorada, outros têm uma inteligência espacial, né, de noção de espaço e direção, que é normalmente essas pessoas que vão para essa área de arquitetura, mexem com desenhos, essas coisas, eles têm uma noção muito grande de espaço. Outros têm uma inteligência corporal sinestésica, que é a habilidade de manifestar-se através do corpo, dos movimentos. Né? Então, pessoas que vão para essa área de teatro, de esporte, né? Dança também. Aí tem outros com inteligência interpessoal, que é a habilidade de lidar com os outros, comunicar-se, trabalhar em equipe. E outros que têm a inteligência para trabalhar mais sozinho, para se concentrar, para lidar com seus próprios sentimentos, seus próprios pensamentos, desenvolver seus pensamentos ali, né? Mexer mais com pesquisa, desenvolvimento de um programa, de alguma coisa qualquer. Preferem trabalhar sozinhos. Então, tem essas inteligências. Depois, a gente viu as preferências vocacionais de John Holland, né? Aí a gente veio fazendo aqui manualmente, não tinha aplicativo nem site, não. Depois a gente fez os cruzamentos, ó. Né? No meu caso lá, lembra do meu caso? Eu peguei lá a inteligência musical, né? Combinado lá com uma preferência vocacional artístico, dava lá instrumentista, solista, vocalista. Se eu optasse pela inteligência interpessoal, que eu também tenho, né? Combinasse com o perfil empreendedor, que eu também tenho, olha lá, dava lá de cara, administrador, né? A gente fez isso aí semana passada. E no final da aula passada, eu encerrei falando do MBTI. Então, estou passando hoje aqui rapidamente, só relembrando o que a gente viu na aula passada, né? Quem não assistiu, pegue, por favor, o vídeo da aula passada, que eu explico detalhadamente cada um desses testes aqui. E no teste do MBTI, assim como nos outros que a gente vai ver hoje, você tem um site ou um aplicativo, você pode fazer no próprio smartphone, no próprio celular. Aí aqui, ó, por exemplo, esse teste MBTI, aqui, ó, vou abrir ele aqui, eu vou fazer aqui no computador para você poder visualizar também, né, mostrar aqui, não vou fazer ele não, só mostrar, né, ó. Só lembrando a vocês, né, gente, esses testes, todos eles, os que a gente vai ver hoje, eles também têm essa característica. Você, às vezes, fica um pouco na dúvida, sabe? Em algumas questões. Em algumas questões você fica na dúvida qual resposta dá. Mas o teste é de propósito. Esse teste ele foi desenvolvido aí ao longo de anos de pesquisas e de estudos pelos melhores profissionais aí da face da Terra nessa área de psicologia, de carreira, desse tipo de coisa, né? De psicólogos e psiquiatras aí que vieram analisando mais estudos aí ao longo de anos, aí de teses de mestrado e doutorado, para um dia poder desenvolver um estudo desse aqui, né? Esse aqui não foi inventado assim de qualquer jeito. Então, aí às vezes você fica na dúvida, nesse aqui você tem a opção de colocar a coluna do meio, se for o caso. Você acha difícil se apresentar para outras pessoas? Se você concorda, acho difícil, concorda. Se você discorda, você tem muita facilidade para conversar, para se expressar, se apresentar para outras pessoas, discorda. E se você fica na coluna do meio, marca aqui coluna do meio. E aí você vai marcando item a item, no final ele te dá a resposta. Quando ele te der lá a sua resposta, ele vai te dar já também uma análise da sua resposta. Aqui eu tenho os tipos, eu mostrei para vocês que eu sou esse cara aqui, ó, o ativista, ó, o ENFP. Então aqui está falando, lá, tá vendo um monte de coisa sobre a minha personalidade, que realmente bate muito comigo aqui. E eu vejo os alunos que fazem aí, a maioria dos alunos aí comentam que bateu exatamente, tá, não sei o quê. Então esse era o primeiro teste que a gente tinha para ver que eu tinha um site para a gente poder fazer, né? E aí, então, vamos dar sequência, então, a partir daqui. Só relembrando, né, pessoal?
Que aí, então, você já começa a perceber uma coisa, né? Ó. Esse teste, lembrem, ele dá 16 possíveis combinações de personalidade, ó. Então, olha para você ver, só num teste aqui que a gente faz, você já começa a entender que numa empresa, que é importante a gente pensar nisso na empresa. Esse teste ele serve para você se conhecer, esses testes todos, você se conhecer melhor, você fazer uma reflexão sobre realmente suas características, tentar identificar seus pontos fortes, seus pontos fracos, então para o autoconhecimento e também para você entender o contexto disso tudo dentro de uma organização. E você entender por que é tão difícil trabalhar dentro de uma empresa com outras pessoas. Por que existe tanto conflito? Quando você entende esses testes todos aqui, você percebe que não é impossível realmente tem que haver um entendimento de todo mundo sobre esses estudos aqui, para as pessoas entenderem o comportamento do outro e poderem se aceitar melhor, se entender melhor. Porque imagina que você tem, por exemplo, você tem dentro de uma empresa uma pessoa que é ESTJ, e, ao mesmo tempo, você tem uma pessoa que pode ser um extremo dela, INFP. As pessoas têm personalidades completamente opostas. E estão lá juntas, trabalhando dentro da empresa. Aí uma pensa de um jeito, a outra pensa do outro. Uma tem um ponto de vista de um jeito, uma outra tem um ponto de vista do outro. E aí você fica pensando assim, eles têm uma rixa entre eles. Tudo que um quer, o outro não quer. Parece que há uma rixa entre... E, na verdade, às vezes, não tem nada de negócio de rixa, de coisa, não. Eles têm pensamentos divergentes, têm uma forma diferente de enxergar o mundo. Né? Tem algumas personalidades que são um pouco mais parecidas. Né? Pode ter uma pessoa que é ESTJ, pode ter uma que é ENTJ. É só um fatorzinho aqui que difere a personalidade de um para outro. Então, as personalidades ainda são um pouco mais próximas. Mesmo assim, tem ainda uma coisinha ali de diferente. Mas agora tem pessoas com personalidades bem diferentes umas das outras. E aí, então, gera conflito. E aí, se a diretoria não entende isso, se as lideranças da empresa não entendem isso, se a equipe não entende isso, acontece o que eu passei minha vida inteira vendo aí, nas empresas aí. As equipes não se entendem, as pessoas não se entendem, um ano inteiro ali batendo cabeça e discutindo, cada um tem um ponto de vista, aí vira aquele conflito, vira aquele choque, quando vê tá um de cara feia para o outro, fica um achando que o outro está de perseguição com de cá, que não aceita a sua opinião, aí começa a ter aquelas discussões, e a liderança da empresa, diretoria da empresa não consegue fazer as pessoas se entenderem, não entende o que está acontecendo, sabe? E vira aquele problema. Então, por isso é que você precisa ter um conhecimento disso aqui, passar para a sua equipe. Não adianta só você também saber. Quando você estiver liderando um grupo de pessoas, passa isso aqui tudo para o grupo ali, procura mostrar realmente as diferenças, aplica o teste com eles ali, vê a personalidade que deu cada um ali, mostra para todo mundo ali as características da personalidade de cada um, para um entender a personalidade do outro, ir se conhecendo. Aí vai falando, bom, então, peraí, então o fulano pensa assim porque a personalidade dele é daquele jeito. Então, não é que ele está querendo vir contra as minhas ideias aqui. Ele tem um pensamento diferente do meu. Então, aí você começa a entender melhor e cada um tem que ir abrindo mão um pouquinho e dando o braço a torcer ali para ir se entendendo ali, para tentar chegar num acordo amigavelmente. Esse que é o objetivo da coisa. E aí, depois que a gente faz esse teste de personalidade do MBTI, a gente ainda começa a perceber que tem outros fatores ainda, não é só a diferença ali da personalidade. Tem a dominância cerebral. Dominância cerebral é um outro teste desenvolvido por Ned Herman. Então, vamos agora começar oficialmente o assunto de hoje, né? Que aí esse teste agora ele mostra que as pessoas elas usam uma região diferente do cérebro umas das outras. Você tem 4 perfis aqui
de comportamento, de dominância referente à dominância cerebral. Vamos ler aqui a teoriazinha do teste, vamos explicar, vamos ver como é que se faz o teste. Tem também um aplicativo lá para fazer, um site para fazer esse teste. Vou falar dos resultados e vou dar um exemplo disso aqui, que uma vez eu passei numa empresa, um problema que a gente aplicou esse teste aqui e foi, assim, a salvação da lavoura lá para a gente. Revolucionou a empresa. Olha lá, então, ó. A teoria de Ned Herman classifica os estilos de pensamento em relação ao lado do cérebro dominante. Agora, não é bem relativo à personalidade da pessoa em si. É a região do cérebro que a pessoa usa predominantemente. Isso traz características para ela. Então, olha lá, pessoas dominadas pelo lado esquerdo do cérebro são descritas como analíticas, lógicas, sequenciais. As pessoas dominadas pelo lado direito são mais intuitivas, baseadas em valores não lineares, mais emocionais, gostam de pensar fora da caixa. Então, aqui você já começa a perceber, né? Pessoas que usam mais o lado esquerdo são aquelas pessoas que vão mais para o lado da programação de computação, da engenharia, né? De cálculos, de lógica, né? E as dominadas pelo lado direito são mais intuitivas, ó, baseadas em valores e não lineares. Pessoas que vão mais para essa área de recursos humanos, de marketing, de vendas, vão fazer palestras, vão dar aula, né? Gostam de pensar fora da caixa, para pessoas da área de publicidade, design, pessoas que usam muito a cabeça ali para desenvolver um negócio, pensar fora da caixa, né? Padrões diferentes de pensamentos e tal. Segundo Ned Herman, as pessoas têm 4 estilos comportamentais básicos: o analítico, controlador, experimental e relacional. E que, em geral, existe a predominância de um em cada pessoa, apesar de todos terem um pouco de cada. Então, gente, aqui você tem que entender uma coisa: não quer dizer que você só usa uma região do cérebro, não. Você só tem um perfil, um padrão de comportamento. Na verdade, a gente usa o cérebro como um todo. Você usa todas as regiões, mas você usa predominantemente uma certa região do cérebro. Aí, isso que lhe traz características diferentes das outras pessoas. O estilo predominante influencia a forma de pensamento e o comportamento das pessoas no seu dia a dia. Então, vamos entender aqui, ó. Esse desenho que você está vendo aí na tela, só me certificar de que está tudo direitinho aqui. Está indo tudo bem, está gravando bonitinho. Gente, esse desenho que está aí na tela é como se você estivesse olhando o cérebro de uma pessoa, a cabeça de uma pessoa de cima. Você está de cima olhando a cabeça da pessoa, né? Aí você entende, ó, do lado direito, tem pessoas que usam mais predominantemente o lado direito. Outras pessoas, que é uma pessoa que é mais intuitivo, né? Outras pessoas usam mais predominantemente o lado esquerdo, que é a pessoa mais racional. Outras pessoas usam mais predominantemente a parte da frente do cérebro, mais a parte mais intelectual, enquanto outras pessoas usam mais predominantemente a região de trás. Vai mais pelo instinto, o cara mais instintivo. Então, isso dá 4 combinações, ó, dá 4 quadrantes. Você tem uma pessoa, ó, que é o meu caso aqui, por exemplo, ó, presente aqui, ó, que é o relacional. Olha aqui, ó, uma pessoa que usa mais predominantemente o lado direito de trás, parte posterior direita do cérebro, que é a pessoa mais interpessoal. Realmente, eu não falei que eu tenho aquela inteligência interpessoal, né? Pessoa mais sentimental, porque eu fui para essa área de música, desde criança, mexo com música, escrever, estou escrevendo meus livros aqui, né? Mais emocional, né? Eu gosto de pessoas, de dar aula, de entender o sentimento das outras pessoas, de ajudar as outras pessoas e tal. Por isso que eu fui para essa área de marketing, de vendas, eu gosto de expor minhas ideias. Outras pessoas, ó, pensam predominantemente com o lado, depois a gente vai ver as características de cada um, com o lado direito da frente, que é a pessoa mais holística. O que é holístico?
esse cara, ele tem uma característica, ó, ele é uma pessoa que ele consegue enxergar melhor o todo. Sabe, aquela pessoa que participa de uma reunião onde é tratado de um monte de detalhes e apresentaram lá o planejamento da empresa todo, todos os setores foram lá na frente, apresentou tudo, e ele entendeu tudo, ele prestou atenção em tudo, ele conseguiu captar, ele enxergou o todo. Sabe, coisa que eu não sei muito fazer isso, não. Mas tem pessoas que são assim, vai na reunião, depois da reunião ele sabe explicar direitinho a parte de cada um, o que cada um falou, o que cada um está pensando em fazer, o planejamento de cada um, ele entendeu o negócio como um todo. É um cara que, ó, ele é holístico, intuitivo, interativo, e depois ainda consegue sintetizar tudo ainda. Você pede para ele dar um panorama lá da reunião, uma síntese da reunião, ele consegue explicar tudo que se passou na reunião lá. Né? E aí, ó, tem pessoas que usam mais predominantemente o lado esquerdo da frente, que é o analítico, lógico. Ele é analítico, ele é lógico, analítico, factual, quantitativo. Então, normalmente, são pessoas mais da área de programação de computador, esses engenheiros aí que fazem aqueles, né, as plantas aí dos empreendimentos aí, mirabolantes aí e tal. Pessoas que trabalham um pouco mais sozinhas ali, que gostam de sentar. São pessoas que gostam muito de regras, de normas. Então, dentro das empresas, eles gostam de impor para sua equipe as regras da empresa, as normas da empresa, e norma tem que ser seguida. Se preocupam com os horários de ponto das pessoas, o que as pessoas estão fazendo, né? E gostam muito de trabalhar mais sozinho, ali, concentrados no seu trabalho. São as pessoas analíticas. E tem o cara que uns chamam de controlador e outros chamam de prático. Que é o quê? O cara que pensa com o lado esquerdo de trás do cérebro. Então, olha lá as características dele. É um cara muito organizado, sequencial, planejador e detalhista. É um cara que planeja tudo. Tudo que ele vai fazer, ele faz questão de fazer um planejamento completo de tudo, nos mínimos detalhes. Nos mínimos detalhes do planejamento dele. E depois ele segue aquele planejamento à risca e vai fazer questão de que o planejamento seja seguido à risca. Se alguém ali fugir um pouquinho qualquer do que ele estabeleceu no seu planejamento ali, ele não aceita, ele briga. Então, é a característica dele, né? Então, gente, olha para você ver, são perfis completamente diferentes um do outro aqui. Então, gente, olha só, eu vou dar um exemplo que eu passei numa empresa uma vez, que eu falei que, né, aconteceu um caso uma vez na empresa muito interessante. Para você entender a aplicação disso. Senão fica só mostrando, o aluno vem, tá bom, mas como é que eu vou aplicar isso na empresa? Olha que isso pode ser aplicado. Então, vamos lá. Eu trabalhava numa empresa lá em Copacabana, que de vez em quando eu falo dela aqui. Gente, essa empresa, num determinado momento, ela estava passando por um problema sério. No momento dela lá, os gerentes, eles não se entendiam, os principais gerentes da empresa. E eu era o gerente comercial também, passava por isso também. Vivia em atrito com os outros gerentes lá e esses gerentes, eles não se entendiam. E o diretor da empresa ficava louco. Era o maior problema, porque o que ele mais queria na vida, o diretor, é que seus gerentes se entendessem. E, gente, era aquele caos. E esses gerentes, eles ficavam achando que um estava criando problema com o outro, estava de picuinha, né? Estava em perseguição, achava que era perseguição. Fulano fica me perseguindo aqui, tudo que eu proponho, ele sempre tem alguma coisa contra para falar do que eu estou propondo aqui, então achava que era perseguição, aquela coisa toda, e o diretor ele não conseguia resolver isso. Então, deixa eu dar um exemplo, só um exemplo para você entender, né? E eu também passava por isso. Nessa época, gente, eu ainda não tinha estudado isso. Porque isso aí já tem um tempo, tem mais de 10 anos esse fato. Nessa época, eu me lembro que eu estava focado na outra faculdade, muito no curso de marketing ainda. Depois é que eu vim também para essa área de RH. Aí depois é que eu vim estudar esses negócios todos. Que aí que eu fui me aprofundar nisso. Mas o que é que acontecia nessa época? Eu não conhecia esses testes, não conhecia esses estudos. Eu era o gerente comercial. Olha um exemplo só.
Um dia eu estava lá trabalhando, né? E a minha função era vender a empresa, convencer o cliente de ir lá e assinar um contrato com a nossa empresa, que era uma administradora de condomínio. Convencer o síndico lá de contratar a nossa empresa. Estava atendendo uma senhorinha lá, e depois de um papo lá com ela, lá, depois de muito convencimento, eu convenci ela. Ela virou e falou: tá bom, Eduardo, você já me convenceu. Então vou contratar a empresa de vocês, então, para o nosso condomínio. Pode imprimir o contrato lá, então, que eu vou assinar. Falei, nossa, que beleza. Gente, aí a hora que eu fui imprimir o contrato, a impressora emperrou. A impressora deu problema lá, não imprimia por nada nesse mundo. Nem poder de reza brava, não imprimir. Gente, eu apavorado, e a mulher falando, Eduardo, imprime logo, porque eu tô com pressa, eu tenho que ir embora e tal, senão eu não vou poder esperar. E eu pedindo ela para esperar, eu tentando arrumar a impressora e nada. O que eu fiz? Peguei o telefone e liguei para o gerente de informática lá da empresa da época. Aí olha o problema. Liguei para o gerente de informática, fulano, pelo amor de Deus, cara, eu tô com uma cliente aqui, tá aqui esperando para assinar o contrato comigo. E a hora que eu fui imprimir o contrato, a impressora deu problema. Pede um assistente, pelo amor de Deus, para vir cá arrumar essa impressora urgente para mim, o cara. Infelizmente eu não posso. Por que não pode? Ué, você não sabe como é que é a regra da empresa? Você tem que fazer o requerimento, tem que ir lá no nossa intranet lá, tem um campinho lá para você fazer o requerimento. Você tem que abrir um chamado, fazer o requerimento. Aquilo vai cair na fila de espera lá. Eu vou acompanhando a hora que chegar a sua vez. Eu vou analisar para ver a prioridade, se aquilo lá é prioridade ou não, e colocar lá na fila de espera. A hora que chegar a sua vez, aí eu mando o cara para arrumar a impressora. Eu falei, fulano, tudo bem, eu sei que tem essa regra, eu sei que eu tenho que fazer o chamado. Só que é uma questão de emergência, e a mulher está aqui para assinar o contrato com a empresa. A gente não pode perder a oportunidade da mulher contratar a nossa empresa. Ele falou, tudo bem, eu entendo do seu lado, só que eu quero que você entenda o meu. É uma regra, eu não posso passar por cima da regra. Eu não posso mandar o cara aí sem você abrir o chamado, sem eu analisar o chamado. Eu falei, Jesus amado, esse cara tá querendo me avacalhar. Ele não quer que eu me dê bem no meu trabalho, não pode, velho. Eu sei, porque para mim, toda regra tem que ter uma exceção. O que custava o cara mandar lá? Era uma questão de emergência. Mas o cara não mandou. Falei, não, você tem que abrir lá, chamado lá. E aquilo, até que eu abro o chamado, a mulher foi embora e não assinou o contrato. Aí eu pensava comigo, esse cara, ele está querendo me prejudicar aqui na empresa. Eu vivia pensando isso. Então eu também não botava boa vontade nenhuma em ajudar ele também não. Eu pensava, a hora que eu preciso de ajuda, ele fez questão de não me ajudar por causa de besteira, que é o que custava ele mandar o assistente aqui para... Então olha para você ver o problema que isso aí, gente, em todas as áreas tinha algum tipo de coisa parecida com isso. Um falava assim, ó, fulano lá vive me perseguindo. Ele vive tentando me prejudicar. O outro de lá também falava, fulano é que quer me prejudicar. Aí, gente, e o diretor da empresa, ele já estava a ponto de desistir da vida. Até que um dia, porque ele também não entendia disso, um dia lá, ele, para tentar solucionar o problema, chamou uma consultoria de RH, muito boa lá da Barra da Tijuca. Esse consultor veio, uma das primeiras coisas que ele fez foi fazer esses testes com a gente. A hora que ele mostrou esse teste da dominância cerebral, gente, aí o que aconteceu? Aí ele aplicou o teste da dominância cerebral com os gerentes, fez uma reunião um dia lá, explicou isso aqui, aplicou os testes com a gente lá, cada gerente fez o teste, aí o consultor mandou cada gerente ler o seu resultado, aí o consultor explicou as características do resultado de cada um, aí que a gente começou a entender. Porque no meu caso, olha aqui para você ver, que interessante, ó. No meu caso, ó, eu sou esse cara, o relacional. Então, eu sou um cara mais interpessoal, mais emocional e tal. Eu fui para a área de vendas e era o gerente de vendas da empresa. Esse cara da informática, ele era o analítico, ó, completamente oposto. Então, aí a gente começa a entender, quando ele explicou o perfil dele, que o cara lá da consultoria explicou como é que ele pensa, como é que ele age, como é que ele toma as decisões,
Aí é que eu fui entender que, na verdade, ele não estava com perseguição comigo. É porque ele, é só, para ele, se tem a regra da empresa, tem que seguir a regra da empresa. E a regra existe, é para ser seguida, não pode pular a regra da empresa. Então, se na empresa tinha a regra que tinha que abrir o chamado, tinha que fazer lá a ocorrência, aí ele tinha que analisar para ver a prioridade, para ver se ia mandar. Então, acabou. Se tem aquela regra lá, ele vai seguir. Ele não foge às regras. A não ser que o diretor aparecesse lá e falava, ó, pode quebrar a regra. Aí ele falava, não, tá bom, se o diretor está autorizando, vamos lá, então vou mandar o cara lá para você. Mas, enquanto o diretor não apareceu e não mandou ele quebrar a regra, ele não quebra a regra. E para mim, não. Eu aqui, na minha cabeça, toda regra tem sua exceção. Toda regra pode ser quebrada. O que você não pode deixar é de atender o cliente. Você não pode colocar a regra da empresa acima da satisfação do cliente e muito menos de um fechamento de um contrato importante para a empresa. Mas para mim, para ele não. Para ele a regra é mais importante. Para ele a norma da empresa é mais importante do que tudo. Mas é porque ele nasceu assim, o cérebro dele é programado para pensar daquele jeito desde que ele nasceu. Aí olha que coisa interessante, tinha um cara lá que era o gerente financeiro da empresa, que todo mundo achava que o cara era chato com uma certa coisa. O que ele tinha mania? Ele fazia, a diretoria na época lá estava fazendo toda a parte de planejamento financeiro da empresa, para fazer controle dos gastos, controle dos custos da empresa. Então, ele é planejador detalhista, esse gerente financeiro. Então, ele montou todo um planejamento financeiro para a empresa gigantesco, com todos os detalhes. Que aí, então, os custos, o centro de custo do negócio, aí começou a controlar os gastos de cada setor, gasto com xerox, gasto com transporte, com passagem de ônibus, não sei o quê, gasto com material, e ficava controlando os materiais que cada um gastava, quanto que cada setor gastava de papel, de tinta de impressora, de clips, de caneta, não sei o quê. E se fugisse do planejamento dele lá, ele dava um chilique danado. Aí todo mundo achava que o cara chato. Pô, mas também que cara chato, o cara fica lá, numa preocupação com os controles dos negócios. Se você foge um pouquinho ali do negócio, o cara vem e faz um drama danado, faz uma tempestade em computador. Mas, gente, é porque aí você vai entender, o cara, ele é o controlador aqui, ó. Ele é esse cara que faz o planejamento e que quer seguir o planejamento na risca. É uma característica dele. Não é porque ele estava sendo chato com o setor A, com o setor B, ou com o setor C, né? Não é porque ele estava ali querendo, não, é porque é o jeito do cara. Aí você começa a entender, aí você passa a relevar. Aí você entende melhor quando ele... Aí, a partir disso, gente, a gente começou a se entender melhor. Quando o camarada vinha com aqueles negócios de tá fugindo do planejamento, eu já entendia que aquilo lá era um negócio do cérebro dele, não era chatice dele, não. Que ele não estava pegando no meu pé, falava, tá bom, fulano, nós vamos controlar os negócios aqui, fica tranquilo. Tal. Eu não ficava criando atrito com ele mais. Quando eu ia precisar do cara da informática, que ele vinha com essa bobagem da regra, da norma dele lá, eu já sabia que não era nada contra mim. Aí eu já ia direto no diretor. Diretor, olha só, estou fazendo um negócio com urgência aqui. E o fulano lá está falando que eu tenho que abrir um requerimento, só que eu queria uma autorização, porque eu tô com uma questão emergencial. O diretor falou, não, pode deixar. Eu vou mandar uma mensagem para ele aqui. Pronto, resolvi o negócio, sem brigar, sem atrito. Porque eu sabia, não adianta eu ficar querendo bater de frente com o cara. Ele não vai ceder. Porque ele gosta de seguir as regras. Então, gente, a gente começou a se entender, todo mundo ali, entender melhor um outro, se suportar melhor. E reduziu, gente, não quer dizer que vai acabar o conflito. Então a empresa nunca mais vai ter conflito. Não, vai ter, mas é por outros motivos. Por aqueles pequenos contratempos ali, pequenos desentendimentos, parou de haver esse conflito, que a gente passou a se entender melhor, a entender o lado do outro, entender como é que o cérebro do outro pensa. Aí, gente, para a gente passar para frente aqui, uma coisa importantíssima também. Que aí muita gente fala assim, tá bom, professor, muito bacana isso. Agora, então, qual é o melhor perfil para a empresa? O
que é melhor para a empresa? É o analítico? É o controlador? É o relacional? O que é melhor? É o experimental? Não, não existe resposta para isso. Porque, na verdade, você tem que entender que a empresa precisa de todo mundo. A empresa precisa de todos. Cada um tem uma característica que lhe proporciona exercer aquela função que ele está fazendo lá melhor do que os outros. Então, por exemplo, aqui, ó, no caso daquela empresa lá, ó, eu era o gerente comercial. O meu cérebro, ele me traz características, a minha dominância cerebral, para eu exercer aquela função de uma forma melhor do que uma outra pessoa. Se você pegasse aquele cara da informática lá, ó, que é o analítico, e botasse ele aqui no meu lugar para vender a empresa, ele não ia fazer tão bem quanto eu. De repente, se ele tivesse um treinamento em vendas e tal, ele ainda conseguiria desempenhar um bom papel. Ele ia conseguir fazer. Só que eu consigo fazer melhor do que ele, porque eu tenho características que ele não tem. Da mesma forma, se você pegasse aqui o professor, colocasse ele lá para fazer a função do cara, para eu desenvolver o sistema da empresa lá e mexer com a parte do sistema da empresa, eu também não ia fazer o que ele faz. O cérebro dele tem características melhores do que o meu para fazer aquilo. Se eu estudar sistema, eu vou acabar aprendendo, eu vou conseguir desenvolver o sistema. Eu vou fazer lá um bom papel fazendo aquela função lá. Mas eu nunca vou fazer igual ele faz. Ele vai fazer melhor do que eu. O cara aqui, o controlador, ó, ele também. Se você pegar ele e colocar lá no meu lugar para vender a empresa, ele não vai fazer tão bem. Ele é cheio dessas manias de planejar demais, de detalhista demais. Isso para um cara da área de vendas não funciona. Eu tenho características melhores que ele para fazer a minha função. E da mesma forma, se me pegar e colocar lá para ser o gerente financeiro da empresa, se eu me dedicar àquilo, eu também vou acabar fazendo. Só que eu não vou fazer tão bem quanto ele. Ele vai fazer melhor do que eu. Porque eu não gosto desse negócio de ficar lá, sabe, com planejamento, com atenção aos mínimos detalhes do negócio, ficar lá, sabe, verificando. Eu não gosto disso. Então, eu vou deixar a desejar nesse ponto dos controles internos da empresa. E ele não vai deixar passar nada. Ele vai ficar lá controlando tudo na risca. Eu não gosto disso. Não gosto desse negócio de ficar controlando coisa demais. O negócio é pensar fora da caixa, é pensar numa maneira de encantar o cliente, pensar numa apresentação mirabolante para ir lá fazer para o cliente. Meu negócio você está entendendo? Agora, imagina, esse cara aí dá conta de ficar pensando em apresentações mirabolantes. Não! O cérebro dele tem características que permitem ele fazer coisas melhores em outras áreas. Então, e aí a empresa, ela precisa de todo mundo. Ela precisa do cara para programar o sistema, tem que ter aquelas características do cara. Ela precisa de um cara para controlar tudo internamente e cuidar para que o planejamento seja seguido à risca. Então, tem um cara que vai fazer isso melhor. Ela precisa de alguém para vender a empresa, que, no caso, eu tenho características que eu posso fazer isso melhor. Tá vendo? Então, a empresa precisa de todo mundo. Agora, a empresa precisa que todo mundo trabalhe em equipe, se entendendo, ajudando um ao outro e se suportando ali internamente, entendendo o lado do outro, relevando certas coisas, abrindo mão de certas coisas ali, beleza e tal, entendendo o lado do outro, e sem criar conflito, igual era lá o caos que era nessa empresa, que resolveu, mas resolveu demais. Um simples teste desse aqui, ó, o negócio já deu uma melhoria assim, significativa na empresa. Então, olha para você ver a importância disso. Muito bacana, professor. Sim. Agora, pensa numa empresa, as pessoas não se entendem e ninguém entende nada disso que a gente está falando aqui. Aí vira aquela briga. O cara fica o tempo todo achando que os outros estão perseguindo ele. E, na verdade, não é perseguição nenhuma. É uma forma diferente de enxergar a vida. Uma forma diferente de tomar suas decisões.
Né, olha lá, olha para você ver aqui, ó, que tem aqui as características básicas de cada um, olha lá. O analítico, né? Ele tem preferência por trabalhar sozinho, analisar dados, resolver problemas, atingir metas, se sentir desafiado. Prioriza resultados, decisões práticas, ações. Ou o controlador, que é o lado esquerdo de trás. Pessoas ligadas à organização, planejamento, tem autodisciplina, precisão, presta muita atenção a detalhes, tá vendo? Era igual esse cara lá era. O que as torna meticulosas e perfeccionistas. Ficava lá, sabe? O planejamento tinha que seguir na risca ali. Se você furasse um pouquinho ali o planejamento ali, o cara já fazia uma tempestade em copo d'água. Tinha que ser perfeito o negócio. Mas é porque é a característica dele. Estão sempre dentro do cronograma, gostam de construir coisas, ter controle da situação. Né? Ao experimental. Ligadas a inovações, gostam de arriscar, desenvolver soluções, causar mudança. Então, olha o problema aqui, né? Olha o problema que a gente vê nas empresas. Você tem pessoas, né, que estão o tempo todo buscando inovações e mudanças, e querem inovar, querem trazer mudança na empresa. E você tem do outro lado aqui pessoas que gostam de seguir o que está lá, que está sendo feito, não gostam muito de mudanças. E aí, gente, eu já cansei de ver gente brigando dentro da empresa por causa disso. Eu já vi muito em momentos passados aí, ó. O cara quer que muda o negócio, o de cá não quer. Aí chega numa reunião de gerente, um levanta lá para defender a gente, nós precisamos inovar, nós precisamos mudar o sistema, nós precisamos trazer inovação, nós vamos mudar isso. Nós estamos aqui com um procedimento interno na empresa aqui que já está há anos com esse procedimento e tem coisa melhor para fazer. Aí o de lá levanta e fala, olha só, eu acho que está funcionando muito bem, time que está ganhando não se mexe, a gente não tem nada que mudar, a coisa estava fluindo bem. Aí o de lá, aí começa. Quer que traz inovação que muda, aí fica o de cá. Né? Que cara chato, o negócio está funcionando, o negócio está dando certo, para que vai mudar? Aí o de lá fica pensando, pô, mas que cara mala sem alça, que cara chato. Tá vendo que os negócios, tá vendo que tem coisas melhores para a gente poder inovar na empresa e quer trabalhar com coisas arcaicas. Aí fica um achando que um está perseguindo o outro, que não está aceitando a ideia um do outro, tem aquela briga. Mas é porque um é um experimental. O cara está o tempo todo buscando mudança e gosta de arriscar. Sabe? São criativas, imaginativas, não gostam de seguir regras, gostam de correr risco. Não, nós temos que mudar. Se der errado, a gente volta atrás e rever. Não bota. O de cá, não. O de cá morre de medo do risco. E se muda o sistema e se dá errado, e depois quem vai pagar a conta, tem que tomar cuidado, as coisas não são desse jeito que o fulano está pensando. Fulano quer chegar aqui e quer mudar os negócios da noite para o dia, as coisas não são assim. Gente, isso é o que mais acontece dentro das empresas. O que mais acontece? E vira aquela rixa. Aí, gente, o negócio começa a virar rivalidade. Aí começa a ter disputa de egos. Aí o de cá quer impor o ponto, mostrar que ele está certo, que tem que mudar, que tem que inovar, e o de cá quer provar que aquela mudança é muito arriscada, que pode trazer problema para a empresa, e começa a virar uma competição interna. Quando, na verdade, você tem que entender, gente, são pontos de vista diferentes e são características diferentes. Um ali, você vai fazer o teste com aqueles dois para você ver. Você vai identificar, um é o experimental, que está louco para atrás de mudança. O outro de cá, ou ele é o analítico ou é o controlador, que é mais avesso à mudança. Tem, sabe, está sempre com o pé atrás, com medo do novo. Não é porque ele é chato e está contra o cara, não. É a característica do cérebro dele. E o relacional, olha lá, são muito sociáveis, comunicativos, que sou eu, né? O que né, trabalho com marketing, vendas, com pessoas, colocam o sentimento acima da razão, trabalham bem em equipe, gostam de falar, ouvir, expressar ideias, ajudar os outros, são excelentes mentores e conselheiros. Olha para você ver, características diferentes umas das outras. Né? E como que você vai fazer esse teste? Ó, lá na nossa APS, eu mandei lá no grupo do WhatsApp e tem aqui também, ó. Você pode fazer num computador
ou você pode fazer direto no seu celular. Ó, são 12 questões. Só você vir respondendo. E elas são autoexplicativas, ó. Cada questão você tem um número de resposta para marcar. Tome cuidado com isso, ó. Marque os 5 sentidos que fazem você se sentir mais motivado no trabalho. Então, ó, expressar minhas ideias, sim. Ouvir e falar, sim. Né? Criar ou usar recursos visuais, sim, eu gosto. Data shows, coisas, PowerPoints. Então, são 5. Eu marco 5 aqui. Marquei os 5, vou para o próximo. Quando aprendo, eu gosto de avaliar e testar teorias, obter e quantificar fatos, ouvir e compartilhar ideias, sim. Usar a minha imaginação, sim. Aí eu vou marcando, né? Sim. Vou pular, vou fazer, né? Só para você mais ou menos pescar o negócio. Tem umas, ó, aqui também são 5 que você tem que marcar, e tem umas que é apenas uma. Uma só marca 2, esse aqui é 4, ó. Então tem que prestar atenção aqui, ó. Marque somente uma. Que tipo de pergunta você mais gosta de fazer? É o quê? Como? Por quê? Quem? Assinale o que você mais gosta de fazer. Marque 4 alternativas. Aí você vai marcando, são 12 questões. No final, você clica aqui, ó, ver resultado. Ele já vai te dar o resultado prontinho. Ele já vai te mostrar se você é o analítico, se é o controlador, se é o experimental, se é o relacional. E já vai te dar uma série de características acerca da sua personalidade, da sua dominância cerebral. Vai falar um monte de coisa sobre você. E para você fazer uma análise. Pode ter alguma coisinha ou outra que fale lá na resposta lá, que não bata tanto com você, mas outras sim. Um monte de coisa vai bater certinho. E você vai construindo o seu perfil profissional. Vai colocando. Depois eu vou mostrar lá o trabalho, como é que é para ser feito. Depois eu vou passar lá para o trabalho, no Word. Aí, gente, ó, o próximo teste, eu acho ele sensacional por um motivo. Eu vou mostrar daqui a pouco. O teste DISC, gente. Eu acho ele bacana demais, que ele já te dá prontinho, de mão beijada, seus pontos fortes e seus pontos fracos. E bate certinho. Olha lá, o teste DISC é um método desenvolvido para avaliação de comportamento dos indivíduos. Foi originado a partir dos estudos do Dr. William Moulton Marston, que tinha o objetivo de compreender como o ser humano lida com o ambiente em que está inserido, bem como os motivos para que ele apresente determinadas ações e reações. Marston identificou que os indivíduos possuem 2 grandes esferas comportamentais. Interna, sua própria percepção a respeito do seu poder pessoal em relação ao ambiente que está inserido, e externa, uma análise do ambiente onde ele está inserido. A partir dessas 2 dimensões, estimulam-se 4 variáveis comportamentais que podem ser moldadas de acordo com os referenciais. Vamos entender isso aqui melhor, ó. Esse teste, ele tem 4 possibilidades também. Ele tem um perfil que é o de dominância, pessoas que possuem maior facilidade em lidar com os desafios, aqui tem as características de cada um, né? Suas características predominantes: determinação, exigência, domínio sobre a situação, ousadia. Tem o cara aqui que sou euzinho aqui, que é o influência. Pessoas mais emocionais, que possuem grande habilidade de influenciar pessoas, tá vendo? Como é que bate certinho? Suas características predominantes: entusiasmo, persuasão, comunicação efetiva, otimismo. Tem o cara aqui que é a instabilidade, ó. Pessoas que lidam melhor com rotinas e padrões, normalmente é aquele cara lá, né, da informática. Suas características predominantes: paciência, tranquilidade, confiabilidade, lealdade, persistência, gentileza, previsibilidade. E o perfil conformidade. Pessoas possuem maior facilidade em lidar com regras e processos. Suas características predominantes são senso analítico e lógico. Aliás, aquele cara lá da informática é o conformidade, ó. Nesse teste aqui, com certeza daria aqui, ó, o senso analítico, lógico, disciplina, cautela, perfeccionismo, precisão. Então, esse testezinho também, eu gosto dele demais, porque eu vou mostrar para você aqui, ó. Ele já vai dar para você, bonitinho, seus pontos fortes e seus pontos fracos.
Ele é simplesinho de fazer. Ó, pode fazer direto no seu smartphone. Esse aqui, gente, eu tenho que chamar a atenção de vocês por uma coisa. Você vai ficar muito na dúvida em algumas questões. Mas ele é feito de propósito, tá? Também foi desenvolvido aí, ó, ao longo de anos e anos, por profissionais da área. Isso aqui, com certeza, quando você chega a desenvolver um teste desse, isso é o resultado de longas pesquisas de mestrados e doutorados, né? Não é à toa, não. Então, tem certas questões que você vai ficar na dúvida, mas o cara que inventou isso aqui, ele sabe o que está fazendo. Aí você deve buscar a resposta que mais se aproxima de você. Tem umas que são bem lógicas, você vai direto nas respostas que mais dá certo com você. Outras, nem tanto. Por exemplo, vou fazer algumas aqui para você entender. Escolha a palavra que melhor lhe define. Então, se eu estivesse fazendo atencioso, competitivo, controlado, convincente, aí eu fico aqui, peraí. Deveria ter uma alternativa que me define melhor. Eu iria pensar, mas aí eu vou pensar qual das 4 que está mais próximo de me definir. Então, de repente, eu vou falar que, ó, como eu trabalho na área de vendas, eu gosto de ganhar as minhas concorrências, então, realmente, né, eu gosto aqui de ser competitivo. Aí, olha aqui para você ler essa aqui. Essa aqui eu fico muito na dúvida, olha lá. Escolha a palavra que melhor lhe define. Inflexível, triste, agressivo, metido. Aí, o dia que eu fui fazer, eu falava, nenhuma dessas aqui me define. Eu não me acho inflexível, eu não me acho triste, eu não me acho agressivo, eu não me acho metido. Nenhuma, mas aí tem que analisar. Aí vamos parar, vamos pensar na minha profissão, vamos pensar no que eu faço, no meu dia a dia. Então eu também vou entender. Ó, então aqui agressivo aqui, não quer dizer que eu sou agressivo, não, eu sou. Quando eu entro nas concorrências lá no que eu estou fazendo, eu quero vencer a concorrência. Eu quero ser o primeiro lá, eu quero que o pessoal contrate a minha empresa. Então, eu me sinto um pouco agressivo nesse sentido. Então, vou marcar o agressivo. A escolha que melhor lhe define. Escolha a palavra que melhor define. Mediador, detalhista, animado, autoconfiante. Então, eu acho aqui que eu sou bem mediador das coisas. Eu gosto de mediar conflito. E aí você vai fazendo, ó, são 30 questões. No finalzinho, ele te dá o resultado. Gente, agora, quer ver o resultado? Como é que é bacana? Ó, eu vou pegar aqui, ó, eu no meu caso, por exemplo, eu sou esse cara aqui, ó, influência. O meu perfil é influência. Olha lá, eu vou pegar aqui, ó, para você ver, perfil, influente disc. Olha lá, vou pegar o meu resultado para você ver aqui. Que bacaninha. Ó, quando você vai fazendo o teste, no final você dá lá enviar resultado, ele já vai te dar o seu perfil. Se você é influência, conformidade, o que você é. Ele já vai te dar várias características. Ó. Você tem influência, ênfase em influenciar e persuadir os outros. Gosta de trabalhar em equipe, de compartilhar e motivar os outros perfeitamente. Tem falando mais coisas sobre a minha descrição aqui, tal. Mas olha que bacana, ó. Já vai me dar aqui, ó, pontos fortes, ó. Entusiasmado, otimista, político, eloquente. Aí ele chama de, em vez de ponto fraco, ele fala pontos limitantes. Não é para não falar ponto fraco? Meus pontos limitantes, olha lá, ó. E alguma coisinha ou outra, pode ser que eu fale assim, bom, isso aqui eu não tenho muito essa característica, não. Mas várias características ali eu realmente tenho. Gente, aí eu posso falar para vocês o quanto eu aprendi com esses testes a me conhecer melhor. Que eu fui vendo realmente, olha aqui para você ver algumas características, ó, problema com o tempo, eu tenho problema sério. Eu começo aqui, começo a viajar na maionese com as aulas, quando vejo, já extrapolei o tempo da aula. No início, quando eu comecei a dar aula, eu nunca que eu conseguia concluir a matéria toda com os meus alunos, que eu começava
a viajar na maionese durante as aulas, e já deveria ter terminado uma determinada unidade e não tinha terminado ainda. Quando veio no final, eu não conseguia concluir o programa todo. Aí eu passei a entender, realmente eu tenho esse problema com o tempo, então eu tenho que me policiar. Eu não posso ser assim. Para eu poder, né, trabalhar numa empresa, eu tenho meus prazos, eu tenho um problema sério para cumprir prazos. É um problema que é do meu cérebro, do meu perfil. Quando a gente se conhece, então você tenta contornar. Então, eu já li livros a respeito disso, como ser organizado com o seu tempo, como cumprir os seus prazos, tal. Eu procuro muita informação sobre isso para eu poder arrumar certas metodologias para corrigir, tentar minimizar esse problema que eu tenho. Problemas em completar tarefas eu tenho, por incrível que pareça. Às vezes eu estou aqui fazendo uma tarefa que eu preciso de terminar aquilo, que eu já estou enrolado com aquilo há um tempo, no meio da coisa, quando vê o cara da empresa me liga lá, Eduardo, e aquele negócio que eu te pedi para fazer, que você não fez, eu quero que você me mande isso hoje. Aí eu paro aquela tarefa que eu estou fazendo para atender o diretor, passo para uma outra tarefa. Estou fazendo a segunda tarefa lá, daí a pouco é a coordenação da faculdade que me liga. Eduardo, e o negócio que a gente tinha pedido lá, eu falei, não é mesmo, peraí, vou dar um jeito de fazer isso hoje. Aí eu já paro aquela outra, vou atender a coordenação. E quando vê no final das contas, aquela primeira tarefa que eu estava fazendo, eu já passei batido, esqueci daquilo, não completei aquela tarefa, já deixei para frente de novo. Quando vê semana que vem, que eu vou lembrar, falei, nossa, aquele negócio que eu estava fazendo semana passada eu não terminei. Então, eu tenho esse problema, sim, mas eu vivo tentando arrumar mecanismos para não deixar que isso atrapalhe. Então, no início da minha carreira, tive muito problema com isso. Depois eu amenizei o problema. Eu consegui arrumar mecanismos para trabalhar isso melhor em mim, para que isso não interferisse negativamente no meu trabalho. Olha, para você ter uma ideia, eu sou desorganizado. Tem aluno que fala comigo assim, professor, peraí, você pode ser tudo na vida, menos desorganizado. O senhor é um dos professores mais organizados. O senhor cria lá o seu canal no YouTube, com as playlists, com os vídeos, tudo lá para a gente. Manda o material para a gente, tudo organizadinho. O senhor faz tudo organizadinho. O senhor é muito organizado. Eu falo, gente, eu sou organizado de tanto eu lutar contra isso comigo. Em algum momento eu percebi o quanto eu era desorganizado no ambiente de trabalho, então eu procurei corrigir. Li bastante livros, sites, vi vídeos a respeito do assunto, como ser organizado no ambiente de trabalho, como arrumar metodologias de organização para o meu dia a dia. Fui procurando entender melhor como trabalhar isso em mim, para eu tentar fazer com que eu seja mais organizado com as minhas coisas. E acabo conseguindo um bom resultado. Então, na minha empresa que eu trabalhei a vida inteira, lá, em algum momento eu vi o quanto eu era desorganizado com os negócios. Falei, não, peraí, eu vou criar um mecanismo aqui para eu poder controlar as minhas reuniões com os meus funcionários, controlar as metas que a gente precisa bater. Eu tenho que controlar minhas coisas aqui, me organizar meus negócios. Quando o diretor pedir um relatório, eu tenho que estar com as coisas prontas aqui para apresentar o relatório para o cara. Eu chegava no momento lá, o diretor me pediu um relatório, estava com os negócios tudo bagunçado, tudo perdido. E ele virava e falava, Eduardo, você não está controlando os negócios? Você é o gerente do setor, ué. Eu preciso saber quantas reuniões estão sendo feitas, eu preciso saber quantas propostas estão sendo emitidas, eu preciso saber quantas propostas hoje estão sendo trabalhadas. Você não tem isso para me mostrar? Não. Aí o cara ficava chateado e falava, eu estou desorganizado com minhas coisas, eu vou me organizar. E aí eu lutava contra isso e conseguia organizar meu negócio. Um dia lá, o diretor, Eduardo, cadê? Me passa um relatório. Fala, já está pronto aqui. Já fez o relatório? Já está prontinho aqui. Ah, beleza. Agora sim. Mas é porque eu me conhecendo melhor, arrumei solução para os meus problemas, para que aquilo ali não afetasse o meu desempenho profissional. Então, por isso é que é importante
você entender isso. E aí, gente, olha, isso aqui, depois, você vai passar isso aqui tudo para a sua análise SWOT pessoal. No final, né, ó, a gente vai fazer uma análise SWOT pessoal, você vai listar seus pontos fortes, seus pontos fracos, ó. O teste diz que já está te dando uma parte das respostas, ó. Gente, isso é importante, ó, porque pensa comigo aqui, ó. Até no momento de você ir numa entrevista de emprego, pensa comigo aqui, ó. Um dos maiores problemas, até isso é bom para alertar vocês, né? Uma boa parte das pessoas, eu mexo muito com entrevistas de emprego, né? Estou lá contratando pessoas para minha empresa lá, eu gosto de participar das entrevistas de emprego. Quando eu vou contratar pessoas para minha área, eu também gosto de botar a mão na massa e participar, porque o cara vai trabalhar comigo, eu quero entrevistar ele. Então, gente, o que mais me irrita numa entrevista de emprego? Eu estou entrevistando uma pessoa, um candidato, aí eu gosto de saber, né? Fulano, ó, muito bom, gostei aqui do seu currículo, você tem umas características aqui que me interessam e tal. Agora, eu quero te conhecer melhor. Quais são os seus pontos fracos? O que você, né, tem de ponto limitante que você precisa melhorar? Aí ninguém sabe direito responder isso. E aí vem com aquelas respostas que são jargões que o cara ouve por aí afora, e muita gente dá essa resposta, que eu não gosto. Que o cara vira e fala, eu sou perfeccionista. Isso aí não é ponto fraco, não. Ser perfeccionista, para mim, isso é o contrário, até um ponto forte. Porque eu vou falar para o cara, olha só, se eu vier lhe contratar, eu quero que você seja perfeccionista, ué. Eu quero que você faça o seu trabalho aqui com a maior perfeição possível. Não, ser perfeccionista, para mim, não é defeito, não. Isso é qualidade. Me fala um outro ponto fraco seu. É porque eu sou muito ansioso. Gente, ansioso também não é problema, não. Hoje, todos nós, eu também sou ansioso. Todos nós, hoje, somos ansiosos. O mundo que a gente vive hoje, essa correria do dia a dia, você tem 1 milhão de coisas para fazer, 1 milhão de redes sociais para ficar respondendo, 1 milhão de tarefas, coisa da faculdade, seu chefe te passa 1 milhão de coisas, a faculdade te passa 1 milhão de tarefas, você tem 1 milhão de... Você tem coisas em casa para fazer, essa agitação do dia a dia deixa a gente ansioso, é normal. Então, isso, às vezes, são respostas que a pessoa ouve lá, de repente, no próprio ambiente de trabalho, ou, às vezes, lá na faculdade, está lá na cantina, conversando lá entre os alunos, lá na biblioteca, e, às vezes, um aluno fala, né? Nossa senhora, fazer entrevista de emprego, se o cara perguntar meus pontos fracos, eu não sei o que eu vou falar. Aí um lá fala, né? Um lá da IDEA fala que você é perfeccionista. Que você não pode falar uma coisa que vai te comprometer. Aí você fala que você é perfeccionista, que você é ansioso, que aí isso aí não te compromete. Né? Aí você, mas isso aí são jargões que as pessoas ficam falando por aí em rodas de conversa, que não é a melhor resposta. Você não está respondendo exatamente o que o cara te pediu. E eu não gosto desse tipo de resposta. Então, hoje, por exemplo, aí você também... Oi, Joyce. Deixa eu interromper. Aí, eu também me identifiquei com essa parte aí de tempo. Eu tenho uma dificuldade imensa de gerenciar meu tempo. Mas aí eu falo isso pro camarada na entrevista. Ele já vai me olhar estranho. Peraí, se essa menina já está dizendo que tem problema com o tempo, ela vai ter problema com os prazos, com as... Deixa eu te mostrar. Eu ia exatamente falar isso. Eu, por exemplo, se eu vou numa entrevista de emprego, o que eu falo? Eu não vou falar que eu sou perfeccionista nem que eu sou ansioso. Olha lá o que eu coloco lá no meu como ponto fraco meu, do meu teste disso. Eu sou desorganizado e eu tenho problema com a administração de tempo. Eu tenho isso. Olha só o que eu falo com o cara. Se o cara me falar, Eduardo, quais são os seus pontos fracos? Eu vou falar para ele, olha só. Eu já fiz esses testes de autoconhecimento, então eu tenho uma característica comigo. Eu sou um cara que eu penso predominantemente com o lado direito posterior do cérebro. Eu sou relacional. Então isso me traz características positivas, mas isso também me traz algumas características negativas, que eu venho trabalhando.
Eu, por exemplo, em algum momento da minha vida, eu percebi que eu estava um pouco desorganizado no meu ambiente de trabalho, desorganizado com as minhas tarefas, e meio perdido com o cumprimento de prazo, de tempo, das coisas. Mas eu percebendo esse meu problema, eu venho constantemente buscando corrigir isso, e tenho conseguido bons resultados com relação a isso. Eu, por exemplo, quando eu percebi que eu estava um pouco meio desorganizado com as minhas atividades no meu trabalho, no emprego que eu tive, eu procurei me organizar, eu li livros, eu pesquisei na internet, eu fui assistir vídeos relativos a esse assunto, e eu tenho conseguido me organizar muito melhor, e hoje isso hoje, para mim, já não é mais um problema, porque eu acabei arrumando metodologias que me permitiram não deixar com que isso atrapalhasse o meu dia a dia. Tanto é que nos últimos empregos que eu tive, eu consegui bater as minhas metas, eu tive excelentes desempenhos na minha função, eu fui promovido. Então, eu tenho esses pontos limitantes, mas eu venho constantemente buscando corrigi-los. O cara vai pensar, opa, olha que candidato bacana. Eu perguntei para ele quais são seus pontos fracos. Em vez dele vir com aquelas respostinhas fajutas, sou perfeccionista. Não, o cara veio e me deu uma aula de teste de autoconhecimento. O cara falou que já fez, ele se conhece, ele já fez os testes de dominância cerebral, teste DISC, ele já identificou seus pontos limitantes, mas já está buscando corrigir, já está buscando coisas para corrigir seus pontos limitantes e já está conseguindo superar seus pontos limitantes. Ou você não concorda comigo? Hein, dona Joyce? Concordo e até quero contratar já. Então isso que eu estou falando, você falar isso, o cara não vai falar assim, não, então eu não vou contratar a Joyce, não, ela está falando que ela é desorganizada, ela está falando que ela tem problema com o tempo, eu não vou contratar. Não, ele não vai pensar assim, não. Ela se conhece. Ela conhece seus pontos limitantes, mas ela está ciente e ela está buscando a solução e ela está conseguindo superar. Maravilha! É isso que o cara quer ouvir, ué. Ele quer entender se... Ele não quer... Lógico, você não pode falar um negócio que vai te atrapalhar, ué. Mas quais são os seus pontos fracos? Eu não trabalho bem em equipe. Aí o cara vai lá, então não serve. Então, uma coisa que eu preciso aqui é que a pessoa trabalhe em equipe. Perguntei quais são os seus pontos fracos, o cara me falou que não sabe trabalhar em equipe. Então, não vou... aí você está se queimando realmente. Você tem que falar uma coisa. Então, tem várias coisas aqui de resultado no meu teste DISC. Problemas em completar tarefas. Eu tenho uma certa dificuldade, mas eu estou me policiando. Eu sei que eu tenho aquela... É uma questão que é um problema do meu cérebro. Mas aí eu já até mudo, mas em compensação, primeiro que eu sei das minhas deficiências, mas eu estou trabalhando isso em mim e estou conseguindo bons resultados. Nos últimos empregos que eu tive, eu não permiti que essa minha problema de completar tarefas me atrapalhasse. Sempre bati minhas metas. Tá? Mas em compensação, essa minha dominância cerebral me traz características muito positivas para essa função, porque eu sou um cara muito atencioso com o cliente, eu sou uma pessoa muito entusiasmada com minhas coisas, bem-humorado, então isso me traz coisas positivas para mim. Então eu tenho que aprender a mostrar. Eu tenho o meu ponto limitante, mas eu tenho dominado ele, eu tenho buscado corrigir, e isso não tem me atrapalhado, mas eu tenho pontos positivos também que podem ser usados pela empresa. Trabalho muito bem em equipe, eu sei me comunicar muito bem. Aí eu vou dar uma aula para o cara, falo, minha vida inteira aí eu sempre fui gerente nas outras empresas, aí tive minhas equipes, tenho uma coisa muito positiva que é a parte da minha liderança, eu sei muito bem trabalhar a parte da liderança com minha equipe. Olha lá nos meus pontos fortes aqui, por exemplo, trabalha bem em equipe, gosta de ouvir falar, expressar ideias e ajudar os outros. Aí eu também vou falar dos meus pontos fortes, né?
Eu tenho aqui coisas, meus pontos limitantes de um lado, que eu estou trabalhando, mas eu tenho meus pontos fortes do outro. Né? Sou excelente mentor e conselheiro, gosto muito de trabalhar isso na minha equipe, de aconselhar, de dar mentoria para a minha equipe, eu gosto de transmitir meu conhecimento, de ajudar as pessoas a crescer na vida. O que o cara vai pensar disso? Oh, meu Deus do céu, é esse cara que eu quero. É um cara que se conhece, conhece seus pontos fracos, mas está trabalhando eles e tem um cheio de ponto positivo aqui para a gente poder aproveitar na nossa empresa. Porque o que você vai falar na entrevista de emprego? Quais são os seus pontos fracos? Ah, eu não tenho ponto fraco. Acaba aí que você se queimou mesmo. Aí você também fala, eu sou muito ansioso. Ansioso, isso é uma respostinha que todo mundo dá, não é isso que eu quero ouvir. Eu sou perfeccionista, também não é a resposta. Aí você também não pode se queimar. Você também não pode chegar e falar de cara, né? Mas aí você não se queimou, você falou os seus pontos, você se conhece, está buscando corrigir, está buscando e tem conseguido ótimos resultados. Você está superando os seus pontos limitantes. E aí, pessoal, olha só. O teste diz que, já falei, já mostrei ele, né? Mostrei ele aqui, não mostrei? Já mostrei. Para a gente encerrar essa primeira parte, depois eu dou um intervalo e volto só para a gente poder fazer uma conclusão do restante ali, onde eu queria falar hoje. Tem um último assunto aqui, antes da matriz da análise SWOT, gente, que eu acho importantíssimo você raciocinar sobre isso também. Olha lá, outros tipos de inteligência. Tem alguns conselhos que eu vou dar para você, que eu acho importante você trabalhar isso na sua vida. Você tem o seu QI, que é a sua inteligência. Isso a gente viu lá nas múltiplas inteligências de Gardner. Né? Uns têm uma inteligência maior para matemática, outros têm uma inteligência maior para letras, para redação, para se comunicar. Outros têm inteligências musicais, outros têm inteligência para lidar com o próprio corpo, né? Corporal sinestésica, para esporte, para teatro. Outros têm uma inteligência maior, que é aquela espacial, né? Para lidar com noções de espaço e direção. Outros têm uma inteligência maior, que é a interpessoal, para lidar com pessoas, trabalhar em equipe e entender os outros. E outros têm inteligência maior intrapessoal, para trabalhar sozinho, para lidar com seus próprios sentimentos. São os tipos de inteligência que você tem. Agora, não adianta nada você ter uma dessas inteligências muito bem desenvolvidas em você, se você não trabalhar outros tipos de inteligência, como, por exemplo, a sua inteligência emocional. Você tem o seu QI, quociente de inteligência, mas você tem o seu QE, quociente emocional. Eu já cansei, gente, tô brincando não, já cansei de ver, abri um parêntese aqui, de pessoas perdendo o emprego, sendo demitidas, desligadas de empresa, porque não tiveram equilíbrio emocional. E pessoas que eram talentosíssimas na sua área lá. O cara era muito inteligente para aquela função dele lá, desempenhava seu papel muito bem na empresa lá, mas não tinha equilíbrio emocional. Isso eu já vi, ao vivo e a cores. Estava lá numa reunião de gerentes da empresa, com a diretoria da empresa, no meio da reunião, o cara discordou do ponto de vista do outro de lá, e aquilo começou a virar uma discussão, e no meio do caminho o cara de lá falou um negócio que o cara de cá não gostou. Isso eu já vi, o cara de cá subiu nas tamancas e levantou e xingou o camarada de tudo quanto é nome e subiu, faltou pouco subir na mesa, rodar a baiana, virou aquele clima de terror no negócio lá, e aí o cara acabou perdendo a razão, não teve equilíbrio emocional, e daí a pouco a empresa estava desligando o cara. Aconteceu de novo lá um problema parecido, o diretor virou e falou, cara, não dá para eu manter esse cara na equipe. O cara não tem equilíbrio emocional, é muito bom no que ele faz. E o cara executa o papel dele lá muito bem, mas não tem equilíbrio emocional, ué.
não sabe se comportar, um cara de lá não pode falar um negocinho qualquer que contraria ele, que ele se explode e começa a xingar todo mundo, então não tem jeito, eu não posso manter um cara desse na equipe. Daqui a pouco ele vai se estressar com o cliente, vai mandar o cliente para a casa do chapéu, pronto, eu vou arrumar um problema sério para minha empresa, desligou o cara. Isso eu já cansei de ver. Então, tem um livro, gente, que eu gosto muito de aconselhar alunos, ó. Inteligência emocional, ó. Muito bacana, do Daniel Goleman. Cadê o livro? Cadê o livro? Capinha aqui, ó. Inteligência emocional. Tá vendo? Fala sobre isso. Deixa eu contar um caso, gente. Eu já passei por isso na minha vida. Quando eu cheguei de Minas aqui no Rio, olha o que aconteceu comigo. Acabei de chegar de Minas aqui no Rio. Primeiro emprego, primeiro estágio que eu arrumei na minha vida. Comecei a fazer a faculdade e arrumei um estágio numa empresa muito boa, gente. Estava lá fazendo o meu estágio. Já estava fazendo a faculdade, estudando, terceiro período da faculdade, trabalhando lá na empresa, indo muito bem. Um belo dia lá, já tinha 1 ano e tanto de estágio. E a empresa já estava conversando comigo, já pensando em me efetivar na empresa, tudo caminhando bem. Foi verdade isso. Um belo dia lá, uma mulher lá se desentendeu comigo, uma funcionária lá também, que já era velha de casa, falou um negócio lá que eu não gostei. Sabe o que aconteceu? Eu também dei um chilique lá, mandei ela para a casa do chapéu, fui lá no DP pedir demissão. Fui lá no RH pedir demissão. Gente, no outro dia que eu fui parar para contabilizar o prejuízo, que eu fui olhar e falei, gente, que coisa inteligente que eu fiz. Estava bem no meu estágio. Tudo caminhando para eu ser efetivado no estágio. Por causa de uma coisa boba que a mulher falou, eu não tive equilíbrio emocional. Rodei a baiana lá, fui lá e pedi demissão. Olha que coisa bacana que eu fiz. Agora eu tô aqui desempregado. Eu tô aqui sem meu estágio. A mulher tá lá trabalhando. Então eu percebi o erro que eu cometi. Gente, eu falei comigo, eu nunca mais na vida eu vou cometer esse erro. E não cometi mesmo, não. Mas aí, gente, olha o que aconteceu. Logo depois, por coincidência, eu vi esse livro, Inteligência Emocional. Fiz questão de comprar, eu tenho ele aqui. Comprei o livro Inteligência Emocional, li e fui ver a quantidade de coisas que eu tinha que refletir sobre a minha vida e aprender com isso e ter um equilíbrio emocional. Eu falei, eu não vou mais permitir que esse erro atrapalhe a minha vida. Eu, depois disso, eu já cheguei a pedir demissão de outros empregos. Mas foi assim, ó, depois de refletir 1 milhão de vezes. Eu não agi mais por impulso. Já cansei de passar contrariedade em outros empregos que eu tive. Eu tive empregos aí que eu saía de lá a ponto de explodir de raiva, vontade de pegar um caminhão e atropelar a outra pessoa lá. Mas eu falei, mas eu não vou deixar que o desequilíbrio emocional me atrapalhe. Eu vou ter equilíbrio emocional. Eu engoli sapo, eu ouvi um monte de coisa, eu ia embora para casa, às vezes chorava, mas eu esperava passar o final de semana, refletir sobre aquilo. Depois eu ia tentar, com a cabeça fria, eu ia tentar resolver aquele problema lá. Mas não permitir que isso me atrapalhasse. E aí eu fui lutando, fui vendo a melhor solução. Aí, a hora que chegou um ponto que eu falei assim, ó, realmente não dá mais para ficar aqui nessa empresa. Acabou, deu a gota d'água. Eu também não pedi demissão, não. Eu comecei a olhar outro emprego, eu comecei a conversar com outros amigos, comecei a mandar currículo. A hora que um amigo meu lá me chamou, falou, ô, Eduardo, você está insatisfeito lá mesmo? Eu falei, tô. Você quer vir trabalhar aqui comigo? Eu falei, quero. Então, beleza, pode pedir demissão lá, que eu te contrato aqui amanhã. Aí que eu fui lá, pedi demissão com uma coisa certa já, encaminhadíssima lá do outro lado, no mesmo nível. Eu nunca mais na vida eu fiz o que eu fiz lá nesse meu primeiro emprego. Pedi demissão assim, chutar o balde, no outro dia tá lá desempregado, sem saber o que ia fazer da vida. Por falta de um equilíbrio emocional, né? Aí, gente, olha só, tem outra coisa que ajuda bastante
que é o conselho que eu vou dar aqui para você, ó. Que é você buscar o seu consciente espiritual, desenvolver em você uma inteligência espiritual. A gente precisa entender o que a gente veio fazer aqui na Terra, precisa se conhecer, entender o que você está fazendo aqui, os desafios que você passa, para que serve cada um, o propósito realmente da sua vida aqui, e buscar uma ajuda espiritual. Quando eu falo aqui de consciente espiritual, inteligência espiritual, buscar uma ajuda espiritual, gente, eu falo isso abertamente para todos os alunos. Gente, para mim, não interessa qual religião você busca, você pertence. O que você é que tem que identificar. Cada um de vocês precisa entender o que é melhor para você, o que ele traz conforto, o que ele traz paz, o que ele traz ajuda para superar as dificuldades do dia a dia. Você que tem que identificar. Porque se você falar para mim, professor, eu sou católico, eu gosto... Eu vou perguntar, você está feliz assim? Estou. Eu vou às missas, o padre fala as coisas lá, a gente lê a Bíblia, o Evangelho, aquilo ali me traz um conforto. Ótimo, você está feliz assim? Então ótimo. Se o outro aluno falar, não, professor, mas eu vou na igreja presbiteriana, tá? Mas você está feliz? Estou. O pastor fala os negócios lá, isso me faz bem. Ótimo. Se a outra falar, não, mas eu sou evangélica, ótimo, está feliz assim? Estou. Ótimo. Não, eu vou lá ao culto, o pastor fala a palavra de Deus, aquilo ali me traz um conforto, eu volto feliz para minha casa. Então, ótimo. Você precisa ter isso. Sabe por quê, gente? Infelizmente, a nossa vida aqui na Terra, você vai descobrindo, ao longo da vida, você vai descobrindo que a vida aqui ela não é tão engraçada quanto parecia na infância, não. Né? Alguns de vocês podem ainda estar muito jovens e podem ainda não ter passado por certos problemas que a vida nos traz aqui na Terra. Então, eu estou falando isso porque às vezes algum aluno, né, fala assim, professor, mas o senhor está sendo pessimista demais, o senhor está falando que a vida é isso, que a vida é aquilo, eu não acho minha vida boa demais. Fala, quantos anos você tem? Eu tenho 18. Então, né, você está muito jovem ainda. Talvez você ainda não tenha passado pelos desafios que a vida vai trazer, que é inevitável. As perdas de entes queridos. Perder pessoas é muito difícil. Já perdi pessoas que eu amava demais. É muito complicado. Sabe? Você para e reflete. O que nós estamos fazendo aqui? Sabe? Doenças. Parece uma doença na família, um câncer no negócio, que você perde suas noites de sono. É o tempo todo a vida. Então, mas isso é com o passar dos anos. Às vezes você está muito jovem ainda não viu. Não perdeu o emprego, de repente você ainda nem arrumou emprego ainda na vida. Então, nem teve a oportunidade de perder emprego. E outra coisa, você perdeu o emprego depois de estar com família, com 2, 3 filhos. Gente, é aterrorizante. Aterrorizante. Sabe? Então, de repente, você ainda está aí na aba do seu pai, da sua mãe, né? Ainda não viu o quanto a vida é difícil ainda. Você chega em casa, tem comida lá, pronta lá para você lá, é só sentar lá e comer, pronto. Agora não sabe, às vezes, a dificuldade que é para o seu pai e sua mãe colocar a comida em casa. Sabe? Então, aí você vai vivendo, depois que você cria sua família, você casa, tem filhos, e que você se torna responsável por cuidar daquela família, que você começa a perceber que a vida realmente é mais um pouquinho complicada do que aquilo que você imaginava. Né? Então, você tem momentos na vida que você está bem de saúde, mas quando vê do nada, você perde seu emprego. Aí você está bem de saúde e mal financeiramente, começa a passar dificuldade financeira, e aquilo, dificuldade em casa. Aquele momento difícil, você para e não sabe o que fazer da vida e tal. Lá na frente, você recupera o emprego de novo. Aí você está bem financeiramente, quando vê, aparece um problema de saúde. Ou você começa a sentir uma dor, um troço, vai no médico, lá vai falar, vai ter que operar, um apendicite. Tem que operar, aí é aquele problema. E o meio, e a insegurança que dá, o medo que dá, e se acontecer algo pior, e você com 2, 3 filhos em casa, o que vai ser feito da minha família? Perde suas noites de sono com isso. Aí, até que se resolva, até que você opere, até que você se recupere,
Beleza, aí recuperou, ótimo, tá lá, bacana. Aí você está bem de saúde, bem de dinheiro de novo. Aí é um parente seu que se acidenta, sofreu um acidente de carro, está lá no CTI, nas últimas. Aí está lá a família toda perdendo a noite de sono. Aí daqui a pouco o cara se recupera também do acidente. Quando vê, é um ente querido seu que se envolveu com drogas. É como acontece nas melhores famílias. Aí sua família começa a passar aquele tormento todo. Um cara lá qualquer envolvido com droga. Daqui a pouco o cara se recupera, tal. Daqui a pouco é uma pessoa que se ama demais, um irmão seu, atropelou uma pessoa, não foi culpa dele, atropelou e matou uma pessoa. Pronto, aquilo está gerando um problema, e seu irmão está sendo processado por ter atropelado a pessoa. E aquilo que você sabe é o tempo todo. É impressionante. Parece que a gente não passa um período longo da vida sem ter alguma coisa qualquer para te atormentar. E fora esses incidentes da vida, você ainda tem as dificuldades no ambiente de trabalho. Você é obrigado a trabalhar com um bando de pessoas lá que pensam diferente de você. E aí você está lá trabalhando, dando o seu sangue lá, quando vê, você descobre que o camarada está fazendo intriga contra você na empresa. Aquilo te revolta, eu já passei por isso. Sabe, está lá trabalhando, com todo amor e carinho, tentando ajudar todo mundo. Quando eu descubro que o camarada lá está tentando puxar meu tapete dentro da empresa. E a troco de nada. Eu não fiz nada para prejudicar o cara. E o cara está lá fazendo todo o planejamento lá para me ver eu cascar fora da empresa, quer que eu saia da empresa. Sabe, então, se você não tiver aonde recorrer e buscar realmente recarregar suas energias, refletir sobre sua vida, entender o sentido dessa vida, você acaba surtando. Então, esse quociente espiritual, ele acaba vindo ajudar o seu quociente emocional. E você precisa dele. Para você, não adianta você ter um quociente de inteligência muito bem evoluído, você tem uma inteligência muito boa para o negócio. Se você não tem um equilíbrio emocional, você não, né, acontece alguma coisa lá, você não tem aonde recorrer, buscar o entendimento daquilo, buscar reorganizar sua paz interior, entender o porquê que aquilo lá está acontecendo com você, por que você está passando por aquele problema, por que você está passando pelaquela dor. Isso você tem que buscar explicação para isso. Onde você vai buscar explicação para isso? Nas religiões, aí não interessa que religião você vai, que religião você tem que ter uma fonte de inspiração para você continuar superando todos os desafios que a vida lhe proporciona, que é muito difícil, né? E aí, pessoal, para encerrar então, ó, né, você vai, depois de analisar, olha a quantidade de coisas que a gente analisou, você vai então fazer a sua análise SWOT pessoal. Que análise SWOT, eu não vou ficar aqui explicando detalhes técnicos demais do que é análise SWOT, não. Porque você, se você não viu, você ainda vai ver isso lá no marketing. Quando ele estuda marketing, você estuda análise SWOT. Lá você vê que a análise SWOT ela foi criada para ser usada dentro da empresa. Para você analisar uma empresa. Que é nada mais, nada menos do que você identificar os pontos fortes da empresa, os pontos fracos, as oportunidades que essa empresa tem no mercado e as ameaças que o mercado oferece para aquela empresa. Essa é a análise SWOT. Mas aí descobriram que isso serve também para você analisar você. Embora tenha sido para analisar empresa, produtos, marcas, ela pode ser utilizada em outras situações, principalmente fazendo uma análise SWOT pessoal, que é você identificar os seus pontos fortes, os seus pontos fracos, as suas oportunidades e as suas ameaças. Como que você vai fazer isso aqui, gente? Ó, então é fácil. Ponto forte, você tem que ter uma diferença aqui, uma coisa que você tem que entender. Ó. Da mesma forma que a empresa, vamos pegar, para você entender melhor, ó, quando você está fazendo isso, analisando a empresa, ponto forte e ponto fraco está dentro da empresa. Oportunidade e ameaça está no mercado, está fora da empresa. Né? Por exemplo, você está analisando a empresa, ponto forte, ponto fraco pode ter dentro da empresa.
A empresa ela está desorganizada, a parte financeira dela está desorganizada dentro da empresa, é um ponto fraco. A empresa não tem um setor de RH muito bem desenvolvido. Então, as suas práticas de RH não estão muito bem desenvolvidas, é um ponto fraco. Está dentro da empresa, né? Se a empresa trabalha com um maquinário moderno, as tecnologias, é um ponto forte, está dentro da empresa. Agora, oportunidades e ameaças fora da empresa, tá? Está num ambiente que tem uma concorrência muito acirrada, muita concorrência. Fora da empresa, é uma ameaça para a empresa, né? Se os aspectos econômicos do país não estão tão bons, até igual esse momento aí, os juros, taxa de juros subindo, gasolina subindo, inflação alta, o momento econômico está fora da empresa. Pode prejudicar a empresa, é uma ameaça para a empresa, né? Ou a oportunidade, a empresa tem a oportunidade de buscar um novo mercado para ela, de abrir uma nova filial num novo mercado. É uma oportunidade para ela. Também, da mesma forma, análise SWOT pessoal. Você pode perceber que ponto forte, ponto fraco aqui, são coisas que estão dentro de mim, ó, e que eu identifiquei, ponto forte, ponto fraco, foi tudo fazendo essas análises que a gente viu aqui. Ao longo de todas as MBTI, teste da dominância cerebral, teste DISC, eles vão te mostrando os seus pontos fortes e os seus pontos fracos. Ó. Aqui, por exemplo, ó, má administração do tempo, sou desorganizado, problema em completar tarefas, eu tirei tudo lá no meu teste DISC. E algumas outras coisas que eu identifiquei também. Né? Ó, eu tenho inglês intermediário, para mim, é uma vergonha, para mim, é um ponto fraquíssimo. Se eu for buscar um emprego numa multinacional aí, o cara pode exigir que eu tenha inglês fluente, eu não tenho. Eu já era para ter corrigido isso, esse problema, ainda não consegui ainda. Né? Pontos fortes, ó, muita coisa também, ó, eu identifiquei nos testes, olha lá, ó. Ser excelente mentor, conselheiro, é o resultado lá de um dos testes que eu fiz lá. Conciliador, empático, persuasivo. Está lá, ó, nos meus testes lá. Agora, oportunidades e ameaças não foram nos testes, foram coisas que eu identifiquei analisando o mercado. Né? Oportunidades que eu tenho, as empresas que eu quero abrir, os cursos que eu quero fazer, né? Tá tendo um aumento grande aí por consultorias e mentorias, então é uma oportunidade para mim. Eu lançar meus livros, lançar meus CDs que eu estou gravando, estou fazendo aqui, iniciar um mestrado, está fácil para eu começar a fazer um mestrado, a Uniswan está me oferecendo lá, fazer uma pós-graduação no exterior, tem essa possibilidade. Eu tenho facilidade de conseguir cidadania portuguesa, porque eu sou neto de português legítimo. Então, se eu quiser uma hora fazer uma pós-graduação em Portugal, é facinho para eu conseguir o visto, para eu ir para lá, cidadania, e ir embora para lá. Tenho essa vontade, uma hora de ir para lá, sim. Agora, ao mesmo tempo, eu tenho minhas ameaças, ó. Eu tenho facilidade para conseguir cidadania portuguesa, mas para me conseguir visto na Europa, Estados Unidos, já não é tão fácil. Então, tem essa certa dificuldade. Está vendo que aí não é uma coisa que está dentro de mim, é uma coisa que é do mercado. Eu tenho aqui a possibilidade de lançar meus livros, meus discos, mas eu também tenho dificuldade para conseguir uma parceria com uma grande gravadora, com uma grande editora, para uma editora lançar meu livro. É uma coisa do mercado, não é que é dentro de mim. Né? Aumento de ensino à distância, normas do MEC, coisas que são do mercado que podem me prejudicar. Aí cada um de vocês tem que fazer essa análise para entender. Né? Fazendo os testes vocacionais, você identifica pontos fortes e pontos fracos. Você analisando o mercado, você vai analisar quais as oportunidades você tem, quais as ameaças que você tem. E em termos da atividade, gente, ó, em termos da atividade, como é que é a atividade que você vai fazer? Vou abrir ela para você aqui, para a gente encerrar essa primeira parte. Depois eu vou voltar a falar só algumas coisas aqui para encerrar a aula. Olha lá a nossa atividade bonita, ó. Estou abrindo ela aqui para você. Você vai fazer atividade, gente, é aqui no Word, ó, usando esse documento que eu criei para vocês, ó. Ela é para ser feita individual, é claro, né? Você vai me enviar pelo Classroom até o dia 26/11, ó, até o final do mês ainda.
com base nos slides 17 e 49. De 17 a 49. Né? Então, ó, você vai fazer aquele testezinho da inteligência predominante, vai colocar a resposta aqui, inteligência predominante é a corporal sinestésica, tal. Qual é a sua preferência vocacional predominante? O teste de Holland, John Holland. Vai colocar a sua preferência vocacional predominante aqui. Aí vai fazer o cruzamento, né? Cruzando a inteligência com a preferência vocacional, quais as profissões mais adequadas a você? De acordo lá com o teste, né? Aqui, ó. Olha o testezinho aqui, ó. Né? No meu caso lá, ó, administrador, papapá. Né? Vai colocar o resultado ali. Depois, segundo o MBTI, identifique suas 4 letrinhas. A minha é ENFP. Quais são as suas 4 letrinhas do teste? Faz o teste usando o aplicativo lá, ou no smartphone, ou usando o site lá, né? Vai identificar, e esse teste, ele já dá lá todas as suas características, ó. Aqui no meu, por exemplo, ó, eu sou ativista, é ENFP. Ó minhas características aqui, ó. Aí você vai fazer um resumo aqui da sua personalidade segundo o MBTI. Quinto, teste de dominância cerebral. Faça o teste de dominância cerebral através do link enviado, indique o resultado e descreva mais a sua personalidade. Quando a gente faz o teste DISC, ele dá lá, teste de dominância cerebral, né? Você é o controlador, você é o relacional, você é o analítico. E ele vai te dar um monte de coisas sobre a sua personalidade. Copia para cá. Teste DISC. Faça o teste DISC através do link, indique o resultado, se é influência, se é conformidade. Descreva mais a sua personalidade, que ele vai te descrever, ó. Olha lá o meu resultado lá, ó. Ele vai me dar descrição. Tá vendo, ó? Ele tá me dando a descrição aqui do meu perfil. E vai me dar meus pontos fortes e pontos fracos, ó. Você vai copiar para lá, ó. Faça o teste DISC, descreva a sua personalidade, destacando os seus pontos fortes e seus pontos fracos. Vai citar aqui seus pontos fortes e seus pontos fracos. Outros tipos de inteligência. Faça também uma análise dos outros tipos de inteligência, que é inteligência emocional e inteligência espiritual. Tente entender o que pode ser usado como um ponto forte para você ou que precisa ser trabalhado em você para melhoria como pessoa e como profissional. Se você precisa desenvolver mais sua inteligência emocional, se você precisa desenvolver mais sua inteligência espiritual, porque aí se precisar desenvolver, se você identificar que você ainda tem pouca inteligência emocional, precisa desenvolver, aí você vai citar isso como um ponto fraco para você aqui, ó. E depois que você analisou tudo isso, você vai vir cá colocar seus pontos fortes, seus pontos fracos, suas oportunidades, suas ameaças, e vai me enviar pelo Classroom. Isso vai te mostrar, gente, um monte de coisas sobre você. E tem 2 utilidades básicas, como eu falei, né? Vai fazer você se conhecer melhor, se entender melhor, e vai te possibilitar você aplicar isso na sua equipe, o dia que você tiver a sua equipe. Eu utilizo no momento em que eu estou contratando pessoas, que eu já estou lá trabalhando como gerente comercial há anos, né, e tal, eu sei das características que um bom vendedor precisa ter. Então, eu aplico o teste DISC com a pessoa, além da entrevista que eu faço, eu aplico o teste DISC, não, os testes todos. Faço esses testes com a pessoa, né, pego o resultado e vou analisar se ele tem aquelas características para exercer a função comigo lá que eu vou precisar dele. E com a minha equipe também, de vez em quando eu aplico os testes lá para a gente refletir, para a gente poder entender. Quando eu vejo que tem pessoas se desentendendo na minha equipe, eu faço esses testes lá e aí a gente consegue identificar, ó, tá vendo? Vocês estão se desentendendo porque um pensa de um jeito, o outro pensa do outro. Por isso, aí você fazendo as pessoas entenderem isso, elas conseguem se entender melhor e eu resolvo o problema dos conflitos lá da minha equipe. Pessoal, olha só, vamos fazer uma coisa, já são 10h30.
Hoje eu não vou me estender demais, não, mas eu vou dar um intervalinho, porque eu também preciso, pelo menos, falar um pouquinho dessa parte aqui, ó, da evolução das organizações e do downsizing, para a gente poder adiantar um pouquinho a matéria. Então, eu vou dar um intervalinho de 5 minutos, 10h35, eu estou voltando, aí eu vejo se ficou alguma dúvida sobre a atividade, sobre o que deve ser feito, e dou mais uma avançadinha na matéria, naquele último assuntinho ali, para a gente encerrar a aula de hoje. Beleza? 5 minutos, eu estou voltando aí. Olha aqui, pessoal, vou dar só uma avançadinha aqui, de repente extrapolar um pouquinho só o prazo. Eu peço a compreensão de vocês, mas eu precisava pelo menos falar disso aqui, ó. Além de tudo que a gente está vendo aí, né, a gente tem que entender um pouco como é que veio esse processo evolutivo das empresas, os processos que as empresas passaram, né? Que eu falei ali, que a gente tem que entender esse fenômeno da globalização. O que foi a globalização? Vou tentar sintetizar a evolução das empresas. Eu tenho uma matéria, e quando eu vou ensinar isso aqui, é uma matéria que a gente pega pesado nisso aqui, eu perco uma aula inteira, contando o evolutivo das empresas e tal, parará, parará. Aqui eu não tenho tempo para isso, é só para você mais ou menos refletir um pouco sobre como é que veio esse processo, né? A importância disso no contexto do que a gente está vendo hoje. As indústrias, elas surgiram no mundo mais ou menos ali por volta de 1900. Né? O que acontece? Você deve ter estudado na quinta série, sexta série ou sétima série, não sei, que em 1850 surgiu a Revolução Industrial. Até então, o que acontecia? Antes da Revolução Industrial, não existia indústrias pelo mundo. O que existia? Existiam grandes oficinas manufatureiras, era tudo feito à mão. Né? Não existia máquina ainda no processo produtivo. Em 1850, com a Revolução Industrial, chegada das máquinas, aquelas grandes oficinas começaram a incorporar as máquinas no seu processo produtivo. Isso veio evoluindo gradativamente, até que, no final lá dos anos 1890, alguma coisa, surgiram essas grandes indústrias pelo mundo. Então, quando a gente fala ali, né, a era da industrialização clássica de 1900 a 1950, não existiu um marco preciso, né? Quando é que foi? Foi em 19 de março de 1990? Não. Foi no final dos anos 1890 e tantos aí, no início dos anos 1900, surgiram as indústrias pelo mundo. Então, a gente coloca mais ou menos como um marco 1900, né? Marca a era da industrialização clássica. Naquela época, gente, para você ter uma ideia, então, as máquinas estavam chegando, as máquinas eram importantíssimas nas organizações. O ser humano tinha muito pouca importância. Você tem uma ideia, nem existia RH ainda, as empresas surgiram. Surgiu também os DPs, que vieram só para cumprir o papel burocrático, né? Porque tinha as máquinas e tal, mas precisava dos operários para tocar a máquina. Então, as empresas precisavam contratar os operários. Aí, para contratar, precisava de pegar documentação, providenciar o registro nos livros de registro de empregado. Alguém tinha que cuidar das escalas de revezamento dos empregados. Isso era função de quem? Do DP. Né? Cuidar das escalas de revezamento. Aí, no final, as folhas de ponto, se o cara estava batendo ponto, se ele faltou, se ele chegou atrasado. E no final do mês, fazer lá o cálculo do salário, folha de pagamento, verificar se na folha de ponto do cara ele tinha faltado para descontar a falta, se ele tinha chegado atrasado para descontar aquele atraso, calcular o salário e fazer o pagamento. Isso é o DP, que existe até hoje nas empresas. Mas parte de RH não tinha, né? Porque o ser humano ele ainda não tinha muita importância nas empresas. O que era importante era o quê? Eram as máquinas. Estava lá em plena era da industrialização clássica. Essas primeiras empresas, as primeiras indústrias, eram muito verticalizadas. Eu vou mostrar para vocês depois o fenômeno do downsizing, o que aconteceu, né? A gente vai ver aí e você vai entender melhor o que eram empresas verticalizadas. Tinham muitos níveis hierárquicos. As empresas tinham lá presidente, vice-presidentes, diretores, vice-diretores, gerentes, subgerentes, até chegar lá embaixo no operacional. Então, tinha muitas camadas que tornavam a empresa muito verticalizada
E eram empresas muito burocráticas, e a centralização das decisões era todas lá em cima, né? Toda a decisão centralizada lá em cima, na presidente, vice-presidente, diretores lá e tal. Mas com isso veio evoluindo, as empresas, as indústrias evoluíram. E aí, por volta dos anos 1950, de 1950 até 1990, nós entramos na era da industrialização clássica. Por que marcou essa era aqui? Em 1951, se você não sabe, foi quando chegou os computadores no mundo, né? Em 1951 apareceu o primeiro computador no mundo. E aqui, então, as empresas elas já vinham passando por uma mudança, entendendo que o ser humano tinha um valor maior dentro das organizações. E principalmente, né, com a chegada dos computadores, essas novas tecnologias que vieram chegando, começou a se perceber um valor maior no ser humano, que ali até então, aqui no início, era só para tocar a máquina. O ser humano era um apêndice da máquina lá. Aqui começou a perceber um valor maior do ser humano. E então surgiu também o RH. O RH surgiu trazendo novidades como técnicas de recrutamento e seleção. Começou a perceber que esses seres humanos precisavam ser treinados. Veio treinamento e desenvolvimento, avaliação de desempenho, política de cargos e salários. As teorias da liderança começaram a evoluir bastante. Começou a entender que precisava ter um cuidado maior com aquele ser humano. Mas a coisa tomou uma proporção, gente, houve uma mudança muito grande. Quando nós entramos aqui, ó, na era da informação, em 1990. E por que o marco foi 1990? Porque quem é um pouquinho mais velho aí deve lembrar que em 1990 e pouco, eles surgiram, para valer, houve a popularização dos computadores. Porque então, os computadores surgiram aqui, eles vieram evoluindo devagarzinho, e aí lá nos anos 70, as empresas já tinham seus computadores, mas eram computadores muito arcaicos, muito grandes, com uma capacidade de processamento muito baixa. E quem tinha computadores lá nos anos 70, nos anos 80, eram só as grandes indústrias, grandes empresas, empresas estatais do governo, o governo que tinha, NASA, esses lugares aí, né, a inteligência russa lá. As grandes indústrias tinham os computadores, mas as pequenas indústrias não via. Padaria, supermercado, farmácia, ninguém tinha computadores. E em 1990, a partir de 90 ali, esses computadores se popularizaram, diminuíram de tamanho, se popularizaram, aumentaram a sua capacidade e se tornou acessível para as empresas menores também. E aí, com a chegada dos computadores, ainda veio um outro fator, que logo lá em 93, 94, surgiu a internet. Então, todas as empresas pelo mundo afora começaram a ter o computador e começaram a usar a internet para se comunicar. Que surgiu, então, o quê? Uma globalização da economia. As empresas começaram a fazer negócio com o resto do mundo em questão de segundos. E daqui a pouco a coisa evoluiu. O que começou a aparecer? Começou a aparecer os sites de vendas de produtos. Começou o quê? As pessoas deixarem de comprar produtos da sua empresa aqui, local, para comprar produto de um site lá da China, de um site lá do Canadá. Então, gente, as empresas acordaram para essa mudança toda no mundo aí e falaram, nós vamos ter que passar por um processo. Nós vamos ter que passar por um processo grande de toda uma reestruturação na nossa cadeia produtiva. Nós não podemos mais trabalhar com aquelas estruturas muito verticalizadas. A gente vai ter que enxugar custo, vai ter que reduzir cargo, vai ter que fazer uma reengenharia dos processos. Aí é que então que veio esses dois fenômenos muito falados no início dos anos 90, que é o downsizing e a reengenharia. E aí eu vou deixar para falar isso na próxima aula, senão vai extrapolar demais o tempo. Eu vou só mostrar para você já ali o próximo slide e vou encerrar. Mas houve uma mudança muito drástica também na gestão de RH, que evoluiu para a gestão de pessoas.
Porque aí, nesse momento aqui, da chegada dos computadores, da internet, das novas tecnologias, aí as empresas acordaram e perceberam a importância que o ser humano tinha tomado. Porque essas novas tecnologias chegaram foi em função do ser humano. A máquina, ela trabalha, a máquina, ela produz, mas quem cria é o ser humano. Quem pensa é o ser humano. Quem estava criando aquelas novas tecnologias era o ser humano. Então, o ser humano, ele passou a ter uma importância, mas muito, muito, muito grande dentro das organizações. Tanto é lá que essa gestão de pessoas, ela passou a fazer parte do planejamento estratégico das empresas. Sabe, o RH, ele deixou de ser somente um departamentozinho a mais ali e foi incorporado à estratégia da organização. Porque o ser humano precisou ser visto com outros olhos. Sabe, isso foi uma mudança muito drástica. E esse processo de downsizing e reengenharia, eu vou falar na próxima aula. Mas foi um enxugamento dessas camadas. Ó. As empresas eliminaram lá vice-presidentes, vice-diretores. Empresas modernas hoje, elas eliminaram isso aqui tudo. Trabalha só bem enxuto. Ó. Presidente, diretor, gerente, supervisor operacional. Aí, na próxima aula, eu vou explicar isso com mais detalhes. Né? Você pode pensar, mas a empresa que eu trabalho ainda tem vice-presidente. Sim, tem algumas empresas que ainda preferiram manter. Mas uma boa parte das empresas, elas enxergaram que elas precisavam enxugar quadro, enxugar seus processos, se tornar mais enxuta, menos burocrática, mais flexível, melhorar a comunicação. Essa empresa aqui, ó, você vai concordar comigo que ela se comunica muito melhor do que essa aqui. Olha a distância lá dos presidentes e vice-presidentes para o operacional da empresa. Mas eu vou deixar para explicar isso com toda a riqueza de detalhes para vocês na próxima aula, senão eu vou extrapolar demais um tempo aí. Aí a gente vai ver as vantagens do downsizing para as empresas e para as pessoas, vou mostrar a reengenharia, e aí na próxima aula também eu já falo daquele assuntinho que faltou, que é a geração XYZ. A gente já encerra toda essa primeira parte, né, do material, e aí na próxima aula eu já venho logo falando aqui, ó, da parte final desse material, que é falando de cultura organizacional, que também é bem interessante. Beleza, pessoal? Vou me estender demais, não, senão vou extrapolar o tempo de vocês ali. Pessoal, espero que tenham achado realmente interessante aí todos esses assuntos que a gente viram. Espero que tenham enxergado que isso realmente tem uma importância na vida de vocês, pessoal e profissional. Espero que vocês gostem de fazer atividade supervisionada, tá? Qualquer dúvida que tiver, pode me mandar um WhatsApp lá que a gente tenta ajudar vocês aí. Pessoal, fiquem com Deus. Hoje é sexta-feira, um excelente final de semana para todos vocês. Fiquem com Deus, um beijo no coração e até a semana que vem, se Deus quiser. Tchau, professor. Até semana que vem. Obrigado aí, viu, querido? Até semana que vem. Valeu, todos vocês aí, muito obrigado, Antônio. Todo mundo que participou aí, né? Cíntia, Jéssica, Joyce, Zé Luiz, Leandro. Muito obrigado a todos aí. Bom final de semana.